Alô, meus queridos amigos e irmãos da Casa dos Humildes, boa noite. Estamos aqui em mais uma sexta de estudos. Na noite de hoje, claro, quando acontece algo comemorativo, uma data especial, a gente traz aqui na nossa noite de estudos, né? E ontem foi o 22 de abril, a data magna da brasilidade, né? Então nós vamos aqui tratar do tema o Brasil, o Espiritismo e a religiosidade. Então vamos pedir para vocês, nesse momento, conosco, entrarmos em prece e agradecer a Jesus, o governador espiritual do planeta Terra. Agradecer a oportunidade de reencarnarmos no Brasil, o coração do mundo, a pátria do teu Evangelho, e permitir que nesta atual romagem evolutiva sejamos espíritas e que possamos participar com todo amor, disposição, alegria do desenvolvimento deste belíssimo ideal na pátria do Cruzeiro, na pátria do teu Evangelho, Jesus. Então, pedindo permissão ao doutor Bezerra de Menezes, espírito protetor da nossa querida Associação Espírita Casa dos Humildes, pedindo permissão a Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, iniciamos a nossa reunião de estudo da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, eu não vou fazer uma palestra livresca, debulhar aqui todo o livro maravilhoso, vou citá-lo, sim, o livro do Espírito Humberto de Campos, que eu acho notável, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Né? Aqui o Cruzeiro do Sul, essa é a capa que eu gosto mais, o livro antigo, né? Mas, para quem quiser, tem também o livro com a capa nova, né? Ambos da FEB, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Fica a bel prazer aí de quem quiser comprar. Eu prefiro este lindo de viver, com a capinha azul e o Cruzeiro do Sul. Bem, pessoal, é o seguinte, né? Primeiramente, antes de tudo, vamos dar parabéns a toda a nação brasileira, esse país que tem um formato de um coração e todo o seu ascendente espiritual tem a diretriz do coração magnânimo de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu coloquei aí no nosso plano de tela, então com as matas virgem, um pôr do sol e desenhada a bandeira brasileira, né, no espaço infinito. Então, meus irmãos, o Brasil é realmente uma nação especialíssima, não é? Bem, antes de irmos para as questões espirituais, né, eu vou tratar do livro também do Humberto de Campos, eu queria lembrar o grande sociólogo pernambucano, mas um gênio da sociologia do Brasil, Gilberto Freire. Isso aí, um homem laureado no mundo inteiro, onde ele afirma que o Brasil desenvolveu uma meta-raça. Veja bem, uma meta-raça, essa amálgama que trouxe esse jeito brasileiro de ser. É por isso que onde você estiver, quem viaja ao exterior, quando você vê um brasileiro de longe, pelo jeito de andar, de sorrir, de falar, você já adivinha que é brasileiro, né? Então, essa meta-raça vislumbrada pelo Gilberto Freire, ela também foi atestada, os seus pródromos espirituais, pela alta espiritualidade, né? Porque aqui o elemento nativo, os índios, né? Os negros que vieram da África, os portugueses, com a sua comunicabilidade, não é? Então, nessa miscigenação kármica, através da reencarnação, a gente sabe também, segundo a narrativa da espiritualidade, que para cá vieram romanos, já. Então, muitos europeus vieram aqui da sua colaboração, não é? Espíritos com débitos terríveis na velha Europa,
e vieram aqui para a América distante, numa psicosfera nova, onde talvez, certeza, sentindo-se de forma mais atenuada os seus gravames, puderam aqui muitos reerguerem-se, como foi o caso do querido Públio Lentulus, aqui no Brasil, Padre Manuel da Nóbrega, o nosso querido Emmanuel, né? Então, aqui o Públio Lentulus se reergue, e tantos espíritos se reergueram. Outros não, ainda se reerguerão, mas é esta grande nação que traz o exemplo de fraternidade. Por isso que a hora grave que passamos, todos devemos meditar muito nisso, na grandeza do povo brasileiro. Então, na sua missão como nação, e agradecermos e compreendermos como somos felizes de estarmos aqui em solo brasileiro. Não é isso mesmo? Então, é um momento de grande alegria para todos nós, esta oportunidade de reencarnarmos aqui. Alguns, essa encarnação pode ser até a primeira vez, outros de nós já não é a primeira somente, já temos algumas encarnações aqui no Brasil, embora todos nós somos espíritos velhos já. O Brasil é um país jovem, como povo, como nação, há 500 anos, 500 anos desde o descobrimento para cá. Então, aqui se formou a nação brasileira, e que, segundo a espiritualidade, ela tem uma missão a cumprir, a desempenhar, principalmente depois das provas dolorosas que a humanidade vai passar, no novo mundo que se anuncia. Então, precisamos termos união, precisamos ter compreensão, não deixar jamais que as lutas fratricidas ganhem campo aqui. Então, usar da tolerância, da indulgência, do perdão, principalmente nesse momento de tanta polarização no mundo. Mas isso reverbera aqui no Brasil também, claro. Sabemos que sim. Mas, meus queridos amigos e irmãos, esse país tem uma missão belíssima no concerto dos povos. Como cada nação, na sua época, no relógio da história, foi chamada a desempenhar. Mas essa missão, logo na introdução aqui, o Emmanuel cita Humboldt, o grande geógrafo, quando ele disse que o Brasil não está só fadado a suprir com seus recursos naturais, não é, os outros povos, mas sim também com recursos espirituais inesgotáveis, como expressão de crença imortalista, reencarnacionista. Por isso que é hoje o país mais espírita do mundo. Vocês acham que isso é por acaso? Eu vejo muito as discussões, os fóruns, os debates, e as pessoas se esquecem do ascendente espiritual, se esquecem de colocar o ascendente espiritual, deixam de fora, o que é um absurdo refletir no Brasil sem compreender esse planejamento superior. É um absurdo. Então, o Brasil, no novo mundo que advirá, a nova civilização do terceiro milênio, será realmente, desempenhará essa missão de abastecer os outros povos com seus recursos naturais, mas também os recursos espirituais inesgotáveis, como diz o querido Emmanuel. Mas, meus queridos irmãos, uma palavrinha que eu quero trazer para vocês é sobre a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? A obra
do Chico Xavier. Bem, a Terra é a morada das opiniões, já? Vocês sabem disso. Então, todo mundo tem direito de dar sua opinião, então eu tenho o direito de dar a minha, né? Tenho o direito de dar a minha. Os grandes formadores de opinião, todos eles, né, enalteceram a obra do Chico. Eu me lembro que eu, garoto, fiz a Universidade de Geografia, né? Fiquei encantado com Rimbaud, ser citado logo por Emmanuel, num prefácio, um geógrafo, né? Então, vi toda a descrição do livro, coisas que a gente já sabia da história, né? História de Henrique de Sagres, já que fundou a escola de Sagres, que foi importantíssima para o incremento das expedições, né? E até para o descobrimento do Brasil. E o Henrique de Sagres iria reencarnar, então, para exatamente com essa disposição do povo português para incrementar na escola de Sagres todo esse fator das expedições. Então, vejam bem, as pessoas criticam a obra do querido espírito Humberto de Campos. Pessoal, quem fez o prefácio dessa obra aqui foi Emmanuel. Eu não sei como alguns enaltecem a obra de Emmanuel, de André Luiz, mas dizem que não gostaram desse livro, por ser um livro verde e amarelo. Eu vou usar um argumento aqui, com toda a calma do mundo, sobre outro grande escritor e filósofo que ninguém contesta. Né? Pessoal, um livro verde e amarelo, quem estava escrevendo o livro, mostrando a tradição espiritual que ele viu lá nos arquivos de Um Mundo Invisível, foi o querido Humberto de Campos, um escritor brasileiro. Se vocês prestarem atenção, Dona Maria João de Deus, a mãe do querido Chico, quando desencarna, ela escreve o primeiro livro, né, que o Chico psicografa, Cartas de uma Morta, primeiro livro de um espírito só. O primeiro é Parnaso, mas são vários espíritos. Uma individualidade somente, a primeira obra foi Cartas de uma Morta. E ela descreve muitos pontos corroborados aqui pela mesma narrativa de Humberto de Campos. Quando ela diz que muitos espíritos que proeminentes aqui no campo do poder e tudo desencarnam em condições lastimáveis. Eu acho a obra de Humberto de Campos, por exemplo, Tiradentes, que essa semana também foi lembrado, 21 de abril, né? Tiradentes, o pessoal mitifica quase a história do Brasil, queria colocar Tiradentes como Jesus, né? Então, veja bem, foi traído, esquartejado. Agora, Humberto de Campos aponta que ele foi um espírito comprometido com a Inquisição, olha lá. Na velha Europa, veio para cá, para o Brasil, e imbuído de um sentimento, então lutou pela causa da liberdade, né? Libertas que será temem. Então, lá no Triângulo Mineiro, com outros. Então, veja bem, não mitifica Tiradentes. Outro aqui, o grande herói brasileiro, né? Herói lá no Riacho do Ipiranga, Dom Pedro dá o grito, tá? de liberdade, mas vejam bem, Humberto de Campos disse que era um espírito pouquíssimo evoluído, mas naquele momento era o único pela sua, isso era indubitável em Dom Pedro I, a sua coragem indômita, embora era um espírito muito animalizado. Para vocês terem ideia, ele chutou a imperatriz Leopoldina grávida. O espírito evoluído, diz Humberto de Campos, era o Dom Pedro II, né? Que é a reencarnação de Longinos, aquele mesmo que espetou Jesus com a lança, né?
que ao longo das reencarnações longínquas, reencarnou aqui no Brasil como imperador Dom Pedro II. Mas o seu pai não. Então, vejam, Humberto de Campos não mitifica. Só que essa obra passou a ser problemática quando houve uma dúvida cruel, tá? Quando apareceu a história do rustenguismo, que a gente sabe que a história do rustenguismo hoje é história, página virada, né? A Federação Espírita Brasileira fez, inclusive, uma assembleia, derrubou a cláusula pétrea do rustenguismo, não há mais necessidade do movimento espírita, daquele movimento adéso à FEB, de ficar estudando Rustem, não há. Mas Rustem foi uma figura problemática, não é? Fez uma obra que ia de encontro aos princípios, o corpo fluídico de Jesus, a evolução em linha reta. Mas o que é que acontece? O livro do Chico Xavier veio com a seguinte informação. Humberto de Campos disse que Delane veio para ajudar no campo da ciência, né? Os espíritos que vieram secundar Kardec. O Leon Denis, nos trabalhos da filosofia. Né? Flammarion veio nos fazer reflexões sobre os mundos habitados. E disse que o Jean-Baptiste Rustem veio ajudar no trabalho da fé. Meu Deus do céu. O rustenguismo foi um equívoco. Kardec, na época, alertou Rustem, disse que algo ali na obra Os Quatro Evangelhos ia de encontro aos princípios espíritos. Eu não sei se vocês assistiram a entrevista de Marta Antunes, ela tocou numa coisa muito importante, que Allan Kardec pediu para Rustem fazer uma revisão. E Rustem não quis fazer essa revisão. Então, o que é que acontece? Né? Ele faliu, porque a sua obra ficou marcada com informações equivocadas. Essas obras vieram para o Brasil, daqui a pouco a gente vai falar na influência dessas obras, porque a gente vai falar em espíritos maravilhosos aqui. Né? Então, meus queridos irmãos, o que é que acontece? O rustenguismo, na França, vai ser transportado realmente aqui para terras brasileiras, né? Vai se desenvolver no seio até da maior federativa nossa, a Egrégia Federação Espírita Brasileira. Então, o que é que acontece? Todos apontam essa coisa estranha de Rustem vir para o trabalho da fé. E vejam bem, meus queridos amigos e irmãos, alguns pensaram, e é um pensamento que não é totalmente destituído de razão, se a gente não conhecesse o médium que recebeu a obra, não é? Que alguns rustenguistas vinculados à grande instituição teria colocado, enxertado o nome de Rustem na obra. Tem alguns escritores ventilaram isso, mas que uma explicação plausível. Agora, prova, absolutamente ninguém teve. Você não tem como provar que pegaram os originais, queimaram e colocaram outro no lugar com o nome de Rustem. Pessoal, para mim também era estranho o nome de Rustem. Eu sou franco, vou falar para vocês. Mas o tempo vai passando, a gente vai deixando de ser menino, começando a ser homem. E hoje esse pré-ancião que vos fala, né? Estou na antecâmara da ancianidade, nos meus 54 anos. O que é que acontece? A querida Marta Antunes disse que uma vez conversando com o ex-presidente da FEB,
Francisco Thyssen, comentou com ele porque Marta Antunes, ela admitiu que não era rustenista, mas ela perguntou: Thyssen, como é que pode, na obra Brasil, estar ali o nome de Rustem, quando a gente sabe que ele faliu? E Francisco Thyssen, serenamente, né? Francisco Thyssen, que era um homem muito cordato, né, disse: Marta, o que é que tem dizendo no livro? Que cada espírito ali veio com um trabalho a realizar. Rustem veio para ajudar a secundar no trabalho da fé. Francisco Thyssen olhou para Marta e disse: ele faliu. Ele veio para aquilo, mas faliu. Vocês vejam que era um homem que tinha contato com Allan Kardec. Para merecer até um conselho de Kardec, Kardec aconselhou ele a revisar. Ele não seguiu o conselho. Mas não é qualquer um. Faliu. E hoje, pensando bem, novamente falando sobre Chico Xavier, pessoal, eu não aceito mais essa visão da adulteração, porque não se pode provar. Mas outra coisa, colocar o nome de Rustem aqui, com Chico vivo. Chico passou anos e anos a fio, vendo seu livro sendo editado com a adulteração, com o nome de Rustem na sua obra. Pessoal, se o Chico viu, calou e aceitou uma coisa dessa, para mim, o Chico precisaria ser um panaca, um debilóide, um desmiolado. Coisa que eu me recuso veementemente a aceitar. Não aceito isso. Tem limite a bondade de Chico, a ingenuidade de Chico, tem limite. E nenhum dos amigos próximos de Chico, os amigos mesmo, jamais levantaram essa possibilidade. Eu digo amigos próximos ali naquele momento, né? Arnaldo, o Valdo Vieira, não é? Mais tarde isso foi ventilado realmente, né? Mas eu me recuso, Chico calado, aceitando tudo isso, de jeito nenhum. O Emmanuel também, impassível, vocês sabem o Emmanuel que é um atavismo romano, disciplinador, aceitaria uma coisa dessas? Pelo amor de Deus, não tem como. Né? A conta não fecha. Não é isso mesmo? A conta não fecha. Agora, e porém, preste atenção que Kardec, como grande homem que inicia a ciência do infinito, deixa as bases. A França vai fazer nascer, reencarnar ali um grande druida que vai trabalhar brilhantemente. É o sol da filosofia espírita, Leon Denis, o grande sol da filosofia espírita. Delane, no tão pouco lido de Delane, estudado, né? Precisa estudar a evolução anímica, espírito imperante, a ciência. A gente precisa estudar o querido Gabriel Delane. Agora, meus queridos amigos e irmãos, teve um ali que veio, o Camilo Flammarion desempenhou muito bem sua missão, o seu livro maravilhoso, A Pluralidade dos Mundos Habitados, né? E outros tantos. Urânia, um romance, Urânia, né? E várias obras, né? Várias obras. Agora, o camarada que veio para o trabalho da fé faliu. Mas a espiritualidade não estava assim tão... Sabe por quê? Porque exatamente o espiritismo ia ser transplantado da França para o Brasil. No encontro que houve no mundo espiritual de Ismael, o guia do Brasil, e o São Luís, o guia da França, né?
se transplante. Então, vejam bem. Milhões de espíritos franceses iriam reencarnar aqui no Brasil, né? Segundo a narrativa de Chico, a experiência do Hermínio com o Luciano dos Anjos, como Camille Desmoulins comprova isso, porque era no Brasil onde ia se desenvolver o aspecto religioso. Não é igrejismo, que somos absolutamente, terminantemente contra colocar elementos de um sincretismo espiritólico dentro da casa espírita. Somos contra isso, mas o aspecto religioso iria ser desenvolvido aqui no Brasil. Por isso que o Rustem ali ia fazer a basezinha, não fez, sem problema, que aqui reencarnariam espíritos notáveis nessa área. Mas eu não terminei ainda sobre a querela do livro Brasil. Então, aceito o livro. Como eu estudei geografia, aceito as informações aqui. Problema de Rustem, como eu disse, Chico precisaria ser, então, um panaca, um debilóide desmiolado para ficar calado com o atentado de sua obra. Emmanuel também ficar calado, então não dá. Não dá, essa tese não me ocupo com ela. E quero dizer aqui, para ser bem franco, eu não apenas aceito a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quando eu acho essa obra uma das maiores obras advindas da psicografia de Chico Xavier, eu bato palma. Mas, vocês já ouviram falar que santo de casa não faz milagre, né? Humberto de Campos, A Mediunidade do Chico. Eu sou muito nos fóruns, e vejam bem que é uma obra mediúnica. Todo mundo debatendo, criticando essa obra, uma obra ufanista, mas eu não vejo ninguém, até hoje não vi, por favor, se apresente aí, não vi, nem ouvi, nem nada escrito, ninguém critica essa obra do grande filósofo Léon Denis, na França, o sol da filosofia. Pessoal, Léon Denis era um espírito tão elevado, que for amigo de Kardec até em outras reencarnações, que, claro, que essa possibilidade inexistia, né, de Kardec não aceitar a tarefa. Kardec pergunta, e se eu não aceitar? Espírito de verdade diz, né, outro assumirá a tarefa, porque os desígnios de Deus não repousam na cabeça de um só homem. Se não fosse Kardec, seria Léon Denis, mas eu acho que essa possibilidade quase que inexistiria. Foi mais uma pergunta de Kardec. Léon Denis veio, o grande sol da filosofia espírita. Léon Denis, um gênio. Quem já leu O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Depois da Morte, No Invisível, O Grande Além, O Além e a Sobrevivência do Ser, O Grande Enigma, O Progresso, O Gênio Céltico, O Mundo Invisível. Meus queridos irmãos, não vejo ninguém dizer que o Léon Denis foi ufanista, foi muito tricolor, porque o livro do Humberto de Campos é chamado de livro verde e amarelo demais. Já. Lá era o quê, né? O azul, branco e vermelho da bandeira francesa, o tricolor. E olha, eu falo porque eu li. A gente não pode falar algo se a gente não estudou. Pessoal, eu digo para vocês, o Léon Denis, se a gente quiser colocar isso, eu não coloco, mas nessa apreciação aí seria até mais ufanista do que Humberto de Campos nessa obra aqui. Quando ele vai até Vicentérgios, o grande herói das Galhas, né, com os seus exércitos, é um hino, é uma ode à história francesa. Quer dizer, foi bem mais ufanista que o próprio Humberto de Campos. Querem criticar a obra? Vamos começar a criticar Léon Denis também.
E Noves fora não vai ficar ninguém. Que a gente começa a criticar os grandes luminares, como hoje querem fazer aí com todo mundo, né? Não presta ninguém. Um bando de poeirinha querendo criticar as grandes pérolas que vieram, né? Então vamos criticar Leon Denis também. Pessoal, um espírito grandioso que ama a humanidade vem trazer uma mensagem de amor universal. Quem não ama a sua casa não vai amar o universo. Então esses espíritos, naquele momento que estava ali no Torrão Natal, Humberto de Campos amou o Brasil. O Leon Denis amou a França. Pelo amor de Deus. Elevemos o nosso padrão pensamental, as nossas reflexões. Como a gente mergulha nos baixinhos e fica azeitando aqueles debates infindos, não é? Então, é isso que eu queria cotejar aqui a Obra Brasil com o livro do querido Leon Denis. Não dá, realmente, me perdoem, não dá para aceitar, desconsiderar a Obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Absolutamente não dá. Agora, o Espiritismo vem, sai lá da França, vem aqui para o querido Brasil. E aqui vai desenvolver o aspecto religioso. Meus queridos amigos, 3 aspectos: ciência, filosofia e religião. A fé, você vê todas as religiões do mundo, dos diversos povos, essa busca da religação do homem. Tanto que no livro dos Espíritos, Kardec aborda a espiritualidade diz que jamais houve um povo ateu. Kardec começa o livro dos Espíritos com o estudo de Deus. Vai afirmar, pergunta 625, Jesus como modelo e guia. Trata no Evangelho segundo o Espiritismo da prece, aqueles modelos de prece. E a aliança da ciência e da religião. Mas o que é que acontece? Lá na França, houve a derrocada do movimento espírita francês. Vocês podem ver isso no documentário do Eri Lopes, muito bom, né? A derrocada do movimento espírita na França, que alguns franceses não aceitam, paciência, mas houve a derrocada. Tanto que hoje quem vai à França não encontra movimento espírita lá, reuniões regulares, instituições como aqui no Brasil, contra grupos, né? E eu acho até que a situação é muito sofrida, podia estar melhor no movimento espírita francês, né? Mas são problemas lá deles, dos espíritos franceses resolverem, incrementarem, né? Com a ajuda da espiritualidade, se Deus quiser. O que acontece? Eu acho que faltou pós-Kardec desenvolver esse aspecto. Então, quando Kardec parte, fica muito vai se fragmentando, se esvaindo, houve a derrocada, mas já estava acertado o transplante para o Brasil. Pessoal, não tiremos a interferência da providência divina, os planejamentos reencarnatórios. É isso que eu vejo muito uma discussão somente na horizontalidade, uma discussão às vezes sociológica, né? Somente voltada para as questões econômicas. Meu Deus do céu, você quer tirar a coisa pneumática, que vem lá desde os gregos, o culto pneumático, essa relação com o invisível, como o próprio Leon Denis diz. Né? Então, aqui o Brasil ia desenvolver, mas antes disso eu quero falar de Allan Kardec. Meus queridos irmãos, um momento de uma emoção muito grande nesse feriado agora que tivemos já.
eu abri a página desse grande, que o Eri Lopes chama ele do CSI, que é o meu querido amigo Carlos Sete Bastos. Carlos Sete Bastos é fantástico, né? Coragem, o desprendimento dele de publicizar tudo que chega a ele sobre Kardec. E você vê Kardec lá, o depoimento de Kardec numa carta que estava exatamente se debruçando sobre o aspecto religioso do Espiritismo, sobre a constituição do Espiritismo em religião. E ele faz outras afirmativas lá, ressaltando o aspecto religioso. Meus queridos irmãos, confesso que meus olhos encheram d'água, viu, Carlos Sete Bastos? Imediatamente eu fui para Valéria. Valéria, pelo amor de Deus, vai ver lá no CSI. Que maravilha! Que maravilha! Um certo laicismo não gostou de ver esses documentos, mas a verdade é filha do tempo. Ela sempre vem, né? Então, os laicos escandalizados, né, com a afirmativa de Kardec, debruçando sobre o aspecto religioso. Está vendo aí? E a gente aqui fica perdendo tempo discutindo se o Espiritismo é ou não religião. E mais, né? Essa querida filha do grande Herculano Pires, também quarta-feira agora, vejam lá, quando a gente trata dos filósofos e tudo, né? Então, pelo amor de Deus, Dona Heloísa faz a afirmativa do respeito, porque ela fez uma palestra recentemente em homenagem ao 2 de abril, aniversário de Chico. E eu parabenizei ela, eu vi a palestra, Dona Heloísa, a senhora falou de Chico, de André Luiz, de uma forma maravilhosa. Devemos respeitar o André Luiz e o Emmanuel, e o Chico. Como é que hoje essas pessoas querem criticar uma obra dessa? Citado por Herculano Pires, na obra-prima que é o Espírito e o Tempo. Quando Herculano aborda aquele triângulo de forças, né, com a religião, o verso superior de Emmanuel, e Herculano afirma que o Espiritismo é religião. Então, meus queridos amigos e irmãos, o que eu acho engraçado é que esses que primam para o espiritismo laico se dizem, usam como cavalo de batalha, eles usam, dizem que são herculanistas, discípulos de Herculano Pires, mas é uma cepa de seguidores de Herculano engraçada, porque não leem Herculano, absolutamente não leem. Porque se lesse Herculano, o Espírito e o Tempo, considerado sua obra-prima, porque eu não coloco o Espírito e o Tempo sobre a obra-prima, né? Eu coloco as mais de 80 obras, hoje tem opúsculos, né? Tem mais de 100, tudo de Herculano como obra-prima. A obra-prima de Herculano é sua obra completa, né? Mas dizem, a gente admite, sua obra-prima, o Espírito e o Tempo, está lá, reverenciando o Emmanuel no seu tirocínio do seu triângulo, né? Então, essa cepa de herculanistas já não se faz herculanistas como antigamente, né? E é por isso que eu quis muito, conversei com Dona Heloísa, vamos gravar tanta coisa importante. Veja quem tem olhos de ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir, porque a gente está bebendo com Dona Heloísa, e ela, não somos nós. Dona Heloísa, filha de peixe, peixinho é uma educadora, e me permitam dizer, uma Hipácia moderna. Dona Heloísa Pires é uma Hipácia moderna, uma filósofa moderna, né? E ela discorre com sabedoria sobre temas maravilhosos, já resolvendo questões que o movimento espírita está no emaranhado. Ela lança luz com o Herculano. Pode
Estão querendo agora os herculanistas dizer que o espiritismo não é religião. Equivocam-se redondamente. E aqui, desta grande terra nossa querida, o espiritismo desenvolveu seu aspecto religioso. Grandes espíritos vieram para cá. Agora vejam bem, esses chamados religiosistas não eram tão religiosistas assim, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. Pessoal, o espiritismo não pode ser mutilado. Ele tem 3 apêndices, 3 pilotis seguros que lhe dão sustentação. A ciência e a filosofia, a base do triângulo, e o vértice superior, a religião, que é a religação da criatura com o Criador. Então, o Brasil, que me permitam dizer, atravessando o bojo dessa hora profética predita por Jesus, da grande transição, da grande tribulação também. O Brasil, neste momento, recebeu da França a árvore do Evangelho, que nasceu na Palestina, deu um pouso momentâneo na França, em Paris, e veio aqui para o Brasil. O Brasil, no concerto dos povos, tem essa missão do coração do mundo, pátria do Evangelho. E começou a reencarnar aqui grandiosos espíritos. E aí eu vou falar deles, claro que eu vou falar. Porque há muita injustiça. Grandes espíritos reencarnaram aqui, como Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. No seu tempo ele recebeu a alcunha do Kardec brasileiro. Bittencourt Sampaio, meu Deus. E outros como Antônio Luiz Saião, que dizem que foi o pai do ruxanguismo no Brasil, né? Pessoal, eu entrevistei no meu canal, por isso que essas entrevistas a gente está escolhendo a dedo. Entrevistei esse maior pesquisador de Bezerra, Luciano Clay, que deu um show, porque ele disse que não basta analisar documentos. Que o Bezerra de Menezes foi ruxanguista? Foi. Nunca. Vocês nunca me ouviram dizer que não. Ele foi. Agora você tem que ver o contexto da época. Era um momento que só chegavam as obras de Kardec e de Rustem, no iniciozinho do espiritismo do Brasil aqui. E esses espíritos aceitaram naquele primeiro momento. Veja bem, nem Kardec, quando a gente vê as pesquisas dos documentos do Carlos Sete Bastos, do Adair Ribeiro, Kardec no catálogo não teve medo de colocar a obra de Rustem, porque Kardec disse que aquela obra feria os princípios. Mas estudem e leiam para ver que é conforme eu estou dizendo, ele deixava no catálogo. Então, esses espíritos foram ruxanguistas, sim. Agora, por exemplo, o Luciano Clay trouxe aqui, traçou a narrativa, né, que o Bezerra de Menezes foi o mais científico dos espíritos brasileiros oitocentistas. Todas as academias que participou, a obra Loucura sob o Novo Prisma, que foi um marco, né, no estudo das obsessões, a gente coloca o espírito desse como religiosista. Sabe por que ele foi chamado do Kardec brasileiro? Só fazia enaltecer Kardec. Eu li os 600 artigos, já mostrei aqui em entrevista para o César Perry, para o Geraldo Campete, para outros, os 600 artigos. 10 anos de Bezerra de Menezes elogiando Kardec, enaltecendo Kardec, não citava Rustem. Rustem era uma coisa que ele aceitava, mas era irrelevante, não estava no seu discurso. Você não pode analisar documentos amarelecidos somente, porque Bezerra participava da reunião do grupo de Saião, e sem ver o contexto da época. Aí vem o Luciano Clay, que é um pesquisador de verdade, um pesquisador, né, formado,
com curso superior, com mestrado, com... Então, um homem afeito a isso, inclusive ele vai lançar a vida de Bezerra de Menezes, um calhamaço, agora no meio do ano, né? Eu vou até comprar, já falei com ele. Então, você vê o que é um grande pesquisador. Então, esses espíritos vieram aqui e desenvolveram um aspecto religioso com muito amor à doutrina, muito amor a Jesus. E os próprios médios que vieram, Zilda Gama, Dona Ivone do Amaral Pereira, suas obras e o respeito que Dona Ivone, aí você vê. Quem fala mal de Bezerra, Bezerra tinha um respeito de uma médium como Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Franco, Chico Xavier, espírito enaltecido por todos esses médios, né? A passagem do mundo espiritual sublime de Bezerra, aí a gente desconsidera isso. Quem leu a obra Voltei, psicografada por Chico, aí você vê ali a turma toda, né? O Bittencourt Sampaio, né? O Guilherme Ribeiro, o Bezerra, todo mundo ajudando o irmão Jacó, né? Que eram espíritos que tinham luz, apesar do estenguismo aqui na Terra. Desencarnaram com luz. Então adianta ficar esgrimando ao vento, feito um cavaleiro louco, né? Com a língua ferina, esbravejando. Então, esses espíritos vieram aqui. A obra do Chico tem ciência. Aí André Luiz. André Luiz, que Dona Luiz até disse brincando, mas que conteste o André Luiz hoje. Meu Deus do céu. Uma obra que nem compreende, né? A evolução dos mundos, mecanismos da mediunidade, poesia, conto, esse contista maravilhoso, crônicas de Humberto de Campos. Aí vem a obra de Emmanuel do Evangelho. Meu Deus, pessoal, isso é de uma elevação tão grande. As obras de André Luiz, de Emmanuel, é de uma elevação tão grande. Olha que eu fico com assombro. Eu temo por eles. Eles não se dão conta de ir de encontro ao sol da grande verdade, que é a obra de Emmanuel e André Luiz. E vociferam, dizendo que é uma obra menor que fere Kardec. Eu digo, pelo amor de Deus. Obras que só enaltecem Kardec. Divaldo está aí na contemporaneidade. Vocês achavam que eu não ia falar de Divaldo, não? Está na contemporaneidade, né? Está na hora de levar pedrinhas, porque os grandes gigantes sempre têm ratinhos nos seus pés. Ratinhos. É uma humanidade que sempre lança lama em tudo que é bom, que é belo, que é nobre. Divaldo está aí. Esse homem que fez uma instituição de amor, que é a Mansão do Caminho, como Dona Heloísa Pires disse, né? Eu perguntei a ele, Dona Heloísa usa até um texto ou outro lá no início de Divaldo, um texto de Herculano, ela mesmo, como filha, ela disse. Bruno, isso foi em outra encarnação, 70 anos atrás. A gente precisa ver o que Divaldo fez depois. Ele fez a Mansão do Caminho e esses que criticam de Dona Heloísa fizeram o quê? Então, a contribuição do Espiritismo aqui, esse transplante do Espiritismo da França para o Brasil, o Espiritismo aqui se solidificou, se reafirmou em suas bases, ciência, filosofia, religião. Agora vivemos esse momento que está dentro do planejamento divino, né? Que é o momento, meus queridos irmãos, de uma certa fragmentação do movimento espírita, né? As lideranças vão desencarnando e demora alguns anos para surgirem outras, né? Para aparecerem. E a gente está meio órfão, né? A gente tem um Divaldo. Divaldo acho que não foi embora porque ele é tão importante. Figura dele, né? Vejam que exemplo. 94 anos, toda semana gravando, dando uma palavra. Com o acontecimento de Pierre, eu nem falei aqui da minha emoção.
de ter entrevistado Divaldo, que eu, ainda hoje eu fico emocionado. Pessoal, então, temos o espiritismo aqui no Brasil que cresceu de forma maravilhosa. Vocês acham que é por acaso? Essa semeadura centuplicada. E o Brasil ainda exporta com Divaldo, com Raul, fez florescer em vários países, ajudando até a França, né? Nessa hora grave do mundo, as religiões levando a mensagem a seus adeptos nessa hora tão grave, e a gente fica discutindo a idoneidade moral dos nossos melhores médiuns, ou então dos maiores espíritos que já reencarnaram no Brasil, e discutindo até sobre os aspectos do espiritismo, se é religião, se não é religião. Catilina, durma-se com um barulho desse, francamente. Meus queridos amigos e irmãos, é isso, mas é um movimento de homens que vai passar por problemas durante anos ainda, né? Mas lá na frente eu vejo, às vezes a gente pensa que não vai ficar pedra sobre pedra, né? Mas esse substrato que já está aí vai fazer florescer um movimento novo, muito mais pujante, e vamos deixar as velhas querelas, que como a gente gosta de uma querela, né? O rustenguismo feneceu, encerrou, aí a gente sai buscando outras e mais outras e mais outras. Meu Jesus. Meus queridos irmãos, um convite para vocês. Semana passada vocês viram a entrevista maravilhosa com Marta Antunes, né? Que mulher extraordinária, né? E o pessoal me dizia, olha, Marta Antunes tinha um temperamento forte, né? Mas eu adorei aquele jeito dela. Ela, eu disse brincando para o amigo, Marta Antunes é um fio desencapado. Ela fala o que pensa, é cabeça, coração e boca. Eu gosto muito de gente assim. Gosto muito de gente assim. E ela traçou uma história e como essa mulher trabalhou pelo movimento espírita. Eu não sabia que ela estava à frente de tudo aquilo. ESDEAD, esse projeto agora do Evangelho. Que mulher notável, né? Mulher com 70 anos, você vê a juventude do ideal. Uma mulher luarizada por esse ideal maior que nos inflama também. Então, amanhã, às 20 horas, eu vou entrevistar um grande articulista. O movimento espírita conhece Leonardo Marmo Moreira, né? São vários artigos na revista semanal O Consolador, que é a maior revista de espiritismo, né? Lá do Paraná, do Astolfo Olegário. Mas também ele colabora com o Jornal de Estudos Espíritas do Alexandre da Fonseca de Campinas, um grande jornal. Então, um grande orador também, palestras no YouTube. Leonardo Marmo, relativamente jovem, tem 40 e poucos anos, um doce de pessoa também, né? Um homem jovem agora com... Ele tem um jeito assim de senhor, aborda as questões com uma perspicácia, né? Ele conversando comigo, a gente tratou de certas coisas, eu digo, Marmo, vamos levar isso para a entrevista? Não vai ter problema, porque perfeita sintonia nos encontramos eu e Marmo. Mas só vamos tocar em temas sensíveis, porque ele vivenciou esse movimento espírita, não só lá na terra dele, São João del Rei, Minas Gerais, mas ele foi para São Paulo, viveu em São Paulo, participou do movimento em várias cidades. Hoje ele voltou para Minas, São João del Rei, mas é um homem que está talhado, tem experiência, conheceu muita gente. Então a gente vai abordar temas muito sensíveis,
mas pelas minhas conversas com o Marlon, em perfeita sintonia, eu e ele. E se não fosse também, a gente tocaria, né? Uma pessoa muito inteligente, um cara super do bem. Então, convido vocês amanhã, sem falta, né? Vamos lá, 8 horas, ver uma entrevista boa, que acrescenta muito. Né? Como eu estou aprendendo com essas pessoas, né? Como eu estou aprendendo a visão de cada um diferente. E, às vezes, até discrepante, né? Um pensa assim, mais para lá, outro mais para cá, mas nada que não possa haver uma interseção. Nada. Que também tenha o meio que a pessoa viveu, a trajetória dela, a educação, as inclinações, o atavismo ancestral, né? Como eu tenho o meu atavismo, né? Vocês têm o de vocês. Pessoal, em mais uma semana, eu não posso deixar também de falar isso, o nosso amigo Pierre lutando pela vida, né? As últimas notícias ontem que foi debelada a febre, se me encheu de esperança, embora ele está na luta grave, na dificuldade, mas foi debelada a febre. Então, vamos orar mais ainda para Pierre. Massinha, minha irmãzinha, seu companheirão vai vencer isso, Massinha. Nós estamos aqui. Te amo, amiga, viu? Não me esqueço nunca que a gente participou do início do namoro deles, mas a primeira vez mesmo que eu digo, mas olha, deu tudo certo, que eu vi os dois abraçadinhos de mão dada, foi lá na Casa dos Humildes, eu cheguei por volta de 6h30 da noite, uma sexta-feira, o salão ainda estava vazio, a gente deu um abraço, eu fiquei no meio deles, eles me abraçaram, a gente ficou tudo abraçado, um abraço demorado, se lembra, Massinha? Então, um momento lindo que eu trago para sempre, né? Quando o Pierre se recuperar, sair dessa, eu vou falar com ele, vou lembrar isso novamente. Momento lindo daquele abraço do amor, que hoje que falamos de religiosidade, meus irmãos, são dois altares que essa vida tem, a fé e o amor de Pierre e de Massinha, e a nossa oração também agora para Pierre, esse irmão tão querido. Então, meus queridos irmãos, agradecemos a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, por sermos espíritos. Quantas felicidades, quantos benefícios, quantas maravilhas tem na nossa vida, para a gente só agradecer esses simples fatos, sermos espíritas, sermos brasileiros. Mas ajuda nesse momento a humanidade que passa por um batismo de fogo, enfrentando a pandemia, que a espiritualidade ampare os nossos irmãos que estão desencarnando através desta doença, mas que ela possa amparar também aqueles que estão lutando, que se for da misericórdia divina, que eles continuem aqui conosco, como o nosso querido Pierre Andrade, orador espírita, companheiro de Massinha. Ô Pierre, todos nós queremos te abraçar e te abraçamos em espírito nesse momento. E vamos nos encontrar, se Deus quiser. E Deus quer sempre. Meus queridos irmãos, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma, muita paz, muita luz, uma semana maravilhosa. Até amanhã no nosso canal com a entrevista. Paz e bem.